floresta junguiana e eu vim falar hoje aqui nesse vídeo sobre a ferida da rejeição. Então, quem carrega essa ferida da rejeição tem uma dificuldade grande de se perceber na vida, né, de se aceitar e muitas vezes vive nesse conflito de reconhecer o seu valor e principalmente assim, reconhecer esse valor a partir de si mesmo, não esperando que os outros reconheçam quem a pessoa é, quanto ela é importante, quanto ela é uma pessoa com capacidades, né? Então, quem carrega essa rejeição constantemente está buscando nos outros uma aprovação, né? Buscando nos outros essa aprovação de si mesma, né? E como que se dá essa ferida, né? Então, a ferida da rejeição, ela vem lá desde a infância. Então, ela vem se desenvolvendo quando nós estamos ali passando pela fase intrauterina, né, do desenvolvimento do feto, né, do bebê, até o nosso nascimento. É uma fase em que nós experimentamos essa ferida, né? E uma vez que você teve, por exemplo, né, tiveram acontecimentos durante a sua gestação, que foram acontecimentos difíceis, né? E todas as emoções da sua mãe, né? Você acabou sentindo ali aquelas emoções como uma rejeição, né? Então, por exemplo, muitos filhos, eles são concebidos ali no momento de dificuldades da família, às vezes o pai e a mãe não estavam esperando esse bebê, né? Essa criança. Às vezes essa gestação foi algo que não foi esperado, né? Então a mãe não aceitava e aí se viu grávida, né? Desse filho. Então, tudo aquilo que gerou uma emoção negativa nessa fase e o bebê ali, né, percebe essas emoções, tudo isso contribui, né, para essa ferida da rejeição. Então, as experiências, né, depois do nascimento, elas vão reforçando essa primeira impressão, né, da rejeição. E sempre vem acontecimentos, experiências em que a criança vai se sentindo mais rejeitada, né? Ou vai percebendo que vai se sentindo comparada com outras pessoas, às vezes criticada. Então, dependendo do contexto, né, da criação familiar, isso vai sendo reforçado, né, de uma maneira muito negativa. E a gente chega na fase adulta, né, quem carrega a ferida da rejeição, com uma insegurança muito grande, né, com a falta de percepção de si mesmo, muitas vezes se comparando muito com as pessoas e sempre encontrando em si mesmo muitos defeitos, muitos erros, coisas que ela sempre está buscando o pior de si mesma, né? Então, ela olha para as outras pessoas, parecem ser muito melhores que ela, e ela fica sempre nessa crítica, às vezes é algo mental, né, de pensamentos que estão sempre gerando uma crítica, ou então, né, é sempre uma coisa então falada,
né? Então ela se critica, ela fala mal de si mesma, né? Então é uma pessoa que acaba atraindo também situações e pessoas que vão rejeitá-la. Então esse inconsciente com essa informação de rejeição vai trazendo mais situações de rejeição também, né? Então, por exemplo, você se relaciona com a pessoa, né? A pessoa decidiu terminar com você e aí, né, quem tem essa ferida vai se sentir rejeitado, né? Porque vai se comparar e dizer que a pessoa terminou porque ela não é tão boa assim, ou porque ela não é uma pessoa bonita, não é uma pessoa capaz. Ela sempre tem um olhar assim de que de se deteriorar, né? Frente às situações que acontecem. Então, teve uma demissão do trabalho, né? Ela sempre está trazendo para ela uma carga muito negativa, né? Então, ela se sente muitas vezes excluída, se sente humilhada, né? Desprezada. Então, é sempre muito reforçado esse aspecto, assim, de desprezo, né? De ter passado por uma situação humilhante ou ter passado por uma situação que gerou esse sentimento de rejeição maior ainda, né? E muitas vezes a pessoa vai levando uma vida em que ela sempre está muito magoada, ressentida por essas experiências, né? Então, ela sempre se enxerga como uma pessoa inferior, ela não vê valor em si mesma, né? Ela espera que as pessoas sempre a apoiem, sempre a considerem, sempre elogiem, porque caso contrário, elas vão se sentir muito mal com elas mesmas. Então, é, um, é uma expectativa que é algo muito cruel para elas mesmas, né? Esperar que todo mundo aceite, esperar que todo mundo a aprove, é, um, é algo muito difícil. E assim, a gente olha para essa ferida da rejeição e como que a gente consegue, né, lidar com ela ou melhorar esses aspectos negativos, né, que tem consequências aí desse sentimento de rejeição, né? Então hoje eu vou trazer uma técnica que é uma técnica de liberação emocional e é uma técnica que ela vem utilizar alguns pontos do corpo, que são os meridianos lá da acupuntura, né? Então a gente vai estimular alguns pontos do corpo para fazer um processo de liberação dessas emoções negativas, né? Então, todo mundo que carrega essa ferida da rejeição tem muitas emoções, sentimentos conflitantes, né? Que falam dessa rejeição. Então, tem todo um passado, um histórico de experiências que estão contando, né, um pouco dessa rejeição, desse desprezo, dessa mágoa, desse ressentimento. E uma vez que a gente consegue trabalhar esses eventos, essas experiências, essas memórias, a gente pode liberar do nosso corpo essa, essa impressão que ficou, né, das emoções, e também a gente pode fazer uma ressignificação, né,
daquilo que a gente entendeu a partir das experiências vividas, né? Então, a carga emocional, ela está no nosso corpo, né? Tanto que quando você passa uma situação de rejeição, você sente no corpo, né, essa rejeição. Você sente, você percebe, né, o coração comprimido, um aperto no estômago. Você percebe essa rejeição acontecendo no seu corpo, né? Então, ela acontece aqui porque tem toda uma memória guardada, né, dessas experiências. Então, uma vez que a gente consegue acessar e liberar isso, fica mais leve, né? Inclusive a rejeição, ela perde essa intensidade. E aí a gente consegue olhar para as situações sem essa visão, né? Sem esse óculos da rejeição, né? A gente olha com mais tranquilidade para isso. Eu vou fazer essa técnica de uma forma assim bem genérica, até porque para trabalhar de forma muito mais profunda, a gente precisaria estar numa sessão com a técnica, né? Porque aí iria trabalhar de forma pontual o seu caso, o seu histórico de vida, né? As experiências que você viveu, como que foi a sua experiência nessa relação familiar, depois como que isso foi sendo construído, até chegar ao momento atual, né? Então, assim, é um trabalho mais profundo. Mas a gente vai fazer um processo aqui um pouco mais genérico, só para que você possa experimentar e também liberar um pouco dessa carga de rejeição, tá bem? Então, é uma técnica simples, você vai me acompanhar aqui e vai fazer o que eu estou fazendo, né? E vai falar o que eu vou falar. Então, é só seguir que a gente vai conseguir ter um resultado a partir dessa técnica, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pedir que você pense ou traga aí na sua mente alguma situação em que você se sentiu rejeitado, tá? Então, pega aí uma situação, pode ser que seja algo mais recente, né? Tipo assim, eu terminei com meu namorado, com a minha namorada, e eu sim, me senti rejeitado, né? Eu senti que eu fiquei muito mal com isso. Então, você pega esse exemplo, né? Ou então, uma situação do trabalho, né, que você passou e a pessoa te disse coisas que você se sentiu muito mal, né? Então você sentiu essa rejeição. Pega esse exemplo também. Pode ser que você lembre de coisas assim bem do passado, né? Então, uma situação da infância, um coleguinha que eu tinha não me convidou para a festa dele. E isso eu sempre que eu lembro, me traz uma sensação ruim, assim. Aí também tem uma carga de rejeição, né? Então traz essa lembrança. E aí você vai pensar sobre isso e, e você vai dar uma nota. Então, de 0 a 10, sendo que 10 a maior intensidade, de 0 a 10, como que é essa sensação de rejeição? O que você percebe sobre essa rejeição? É 10, né? Você sente muito essa rejeição, você sente uma dor quando pensa na rejeição, você chega a chorar, né? Você sente um pesar, uma tristeza. Então, anota sobre isso, tá? E aí a gente vai fazer aqui o processo e depois vamos retomar para avaliar novamente, tá bem?
Então, vamos lá. Você vai começar por esse ponto, que a gente chama ponto do karatê. Esses pontos que você vai estimular, você vai fazer uma certa pressão, mas não precisa se machucar, tá? Aqui é uma batida um pouco mais forte, mas não muito. Então, vamos começar por aqui. E aí você vai repetir comigo, tá? É só ir me acompanhando aqui direto, repetindo e estimulando os pontos, tá bem? Vamos lá. Mesmo que eu me sinta rejeitado nesse acontecimento, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Ainda que eu carregue essa rejeição, eu escolho me amar e me aceitar, profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me sentido rejeitado, humilhado, desprezado, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Agora a gente vai no topo da cabeça, aí você repete. Eu sinto essa rejeição. Eu me sinto rejeitado. Essa foi uma situação muito difícil para mim. Eu guardei essa rejeição desde então. Essa mágoa, esse ressentimento. É um sentimento que eu carrego até hoje. Essa sensação de rejeição. Como se eu fosse uma pessoa inadequada. Como se eu não fosse uma pessoa boa. Como se eu merecesse algo ruim. Foi essa sensação que ficou para mim. Uma sensação de não merecimento. Eu me senti rejeitado nessa situação. Como se eu não tivesse valor. Como se eu não fosse tão importante assim. Como se o outro não gostasse de mim. Ou que eu fosse alguém inadequado. Que faz tudo errado. Eu me senti inferior. Alguém desprezado. Como se eu não tivesse valor. E essa rejeição me doeu muito.
carreguei uma tristeza muito grande, porque eu não esperava por essa rejeição. Foi algo muito difícil. Me gerando muita insegurança, muito medo de passar por isso novamente. Eu me senti inadequado, senti como se eu não fosse uma pessoa boa, ou eu fosse insuficiente, incapaz. É como se tudo que o outro me disse, toda a situação que eu vivi, fosse uma grande verdade. Como se eu merecesse mesmo passar por isso. Algo que foi tão difícil para mim e me deixou profundamente abalado na minha autoestima. Me sentindo mais rejeitado ainda por mim mesmo, me sentindo pior em relação ao que eu sou, carregando um sentimento profundo de não ter valor. Eu me senti rejeitado. Eu me senti desprezado. E esse sentimento de rejeição deixou marcas profundas em mim, que eu estou carregando até hoje. Bom, gente, vamos parar aqui um pouquinho e agora eu vou pedir que você se conecte novamente com essa memória, né? Então, você pensou aí numa situação que aconteceu, você trouxe essa memória, essa imagem, né, do que aconteceu ali na sua situação específica. Aqui a gente fez frases e trouxe palavras conectadas a essa rejeição, mas para cada um é um tipo de pensamento, né? E palavras e sentimentos que vêm, né? Então, que a gente está fazendo de uma forma genérica. Então, você vai olhar para essa rejeição, veja se a emoção que vem a partir dela aumentou ou diminuiu. Se você sente que aumentou, né? Eu vou pedir que você repita esse exercício aqui novamente, que a gente acabou de fazer, tá? E agora a gente vai fazer um fechamento com palavras mais positivas, tá? Então, coloca aí a nota que você deu agora, né? Para esse momento atual, como que você se sente. É muito provável que você percebeu uma diminuição desses sintomas, desses sentimentos, dessas emoções, tá? Então, veja qual a nota que fica. E como eu falei anteriormente, se você sente que ainda está muito alto, você repete esse exercício que a gente acabou de fazer, tá? E depois você vai retornar aqui. Então, sentindo esse alívio, a gente vai fazer aqui um processo de fechamento com
frases mais positivas a respeito disso. Vamos lá. Voltando para esse ponto, a gente vai estimular. E aí você vai repetir. Mesmo que eu carregue esse sentimento de rejeição, dessa situação que eu vivi, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Ainda que eu guarde essas mágoas, esse ressentimento por tudo que aconteceu, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu ainda guarde no meu corpo essa rejeição e tudo que ficou dela, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu carregue essa rejeição dessa situação que eu tenha vivido, essa situação difícil, essa situação que mexeu com a minha autoestima, eu percebo que em mim eu trago essa rejeição em mim mesma. Eu mesma me rejeito. E essa autorrejeição, ela vem contribuindo para que eu atraia mais daquilo que eu carrego dentro de mim. Pessoas e situações que acabam me rejeitando. Mas eu escolho liberar do meu inconsciente, eu escolho liberar do meu corpo toda a memória e todo o pensamento formado sobre mim mesma, que tenha contribuído para a minha rejeição. Eu escolho acessar em mim os meus potenciais, o meu alto valor, o meu amor próprio, reforçando as boas qualidades que tenho, porque não são só os defeitos que eu carrego. Eu escolho me amar mais, me aceitar mais, como talvez eu nunca tenha vivido isso até hoje. Ainda que eu tenha vindo de um lar em que eu me senti constantemente rejeitado, ainda que eu tenha crescido em um ambiente difícil, de muita crítica e pouca aceitação, eu posso mudar como eu me sinto sobre mim mesma. Eu posso escolher me sentir melhor comigo mesma.
eu posso aprender a me amar e me perdoar profunda e completamente, acessando um estado de paz, acessando um estado de amor próprio, reconhecendo em mim as minhas qualidades e tudo de bom que eu carrego, que faz parte do meu ser. Eu mereço ser feliz, eu mereço me sentir seguro, eu mereço me sentir amado por ser quem sou. Eu escolho reconhecer em mim todo o meu potencial, as minhas qualidades e aquilo que eu tenho de melhor, sem me sentir rejeitado. Eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Bom, gente, você pode respirar, soltar um pouco o ar, né? E agora vou pedir que você avalie novamente como é que você se sente, veja se ainda tem aquela carga emocional, né, que você vinha carregando desse sentimento de rejeição. Como eu falei anteriormente, a gente está fazendo um trabalho genérico, né? Então, é muito provável que tenham muitos resquícios dessa situação que você viveu, né? Às vezes, essa situação ela vai descortinando, vai abrindo outras possibilidades para outras emoções, para outros acontecimentos, né? E dentro de uma sessão, né, de terapia, com a técnica, esse é um espaço seguro para que a gente possa trabalhar todos esses aspectos que aparecem, né? E trabalhar de forma mais profunda, tá? Mas é bem provável que você agora se sinta melhor. E como eu falei anteriormente, se você perceber ainda esse sentimento, repita esse vídeo aqui, faça novamente esse processo, essas rodadas que a gente chama quando a gente passa por esses pontos. Você faz até você sentir esse alívio, tá bem? Então, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado da técnica, que ela tenha te ajudado aí com esse sentimento de rejeição também, né? E se você precisar de uma sessão com a técnica da EFT, eu fico à disposição para te atender, a gente pode conversar para eu entender melhor as suas questões e a gente poder fazer um trabalho mais profundo com essa técnica de liberação emocional, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima.